Boa noite, meu nome é Renata Bessa. A gente vai agora continuar aqui com o assunto de educação inclusiva. A gente está dando aula para a turma de pedagogia, né, superior em pedagogia, a aula de psicologia da educação. E aí a gente falou na aula passada a respeito da educação inclusiva no Brasil e a gente falou um pouco do histórico, né? Que foi em meados da década de 70, de 90, onde realmente se começou a ver uma necessidade sobre essa inclusão de alunos com necessidades especiais e a se pensar nisso, inclusive na formação e nessa mudança de currículos dos professores, dos docentes, né? E aí a gente viu um pouco desse histórico. Eu disse na aula passada também que tinha sido enviado um livro, né? Que contém todo esse material, que contempla tudo isso, é um livro bem interessante. É importante que todo educador leia, né, entenda a respeito disso, porque faz parte da nossa profissão. A educação inclusiva, ela faz parte hoje em dia, não é só uma escolha, faz parte do que nós vivenciamos dia a dia em sala de aula, né? E também tem sido não só colocar alunos em sala de aula, como eu disse, não é só uma escola inclusiva, não é só abrir uma sala de aula e dizer nós aceitamos alunos com necessidades especiais. Ela é para além disso, porque eu preciso não só que aquele aluno esteja ali de corpo presente, mas que ele esteja realmente de forma integrada, participando, recebendo, que aquela turma também receba aquele aluno, né? E a gente vai ver um pouquinho também a respeito dos ganhos sociais que há nesse processo. E aí eu falei também sobre a questão da gente às vezes reproduzir, porque educação inclusiva ela é diferente de educação especializada. E quando a gente reproduz que precisam de salas especiais, precisam de lugares especiais para essas pessoas, eu estou reproduzindo uma fala, um discurso segregador, que separa, que eu digo que o outro, por ser diferente de mim, ele não pode estar, ele não pode ter acesso, eu não tenho que aprender com ele e nem ele comigo. Entende? Então não há como fazer uma relação. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes esse discurso a gente reproduz como se fosse algo bom e reproduz sem pensar nas consequências, inclusive sociais disso, de tratar o outro como diferente, como inferior, como menos do que eu. Então a gente precisa muito ter cuidado na forma de pensar, e a gente precisa, o que eu falo aqui é para promover a abertura desse pensamento, para que a gente possa pensar a respeito disso, né? Então, o que é a educação inclusiva? Ela se destina aos alunos pertencentes a minorias sociais, né? E quando fala de minorias sociais, é um grupo, fala de grupo menor, né? E eles realmente são um grupo, diante de toda uma totalidade no nosso âmbito nacional, eles são minorias, né? Eles fazem parte de um grupo muito menor, por diversos motivos. Não estavam anteriormente presentes na escola e salas de aula regulares. Também falei na aula passada que, antigamente, a educação era muito elitizada. Quem tinha mais acesso à educação eram as elites. E, principalmente, a uma educação, que se precisasse, uma pessoa com acesso de uma educação com necessidades especiais. Aí é que ela não tinha acesso mesmo. Então, a educação inclusiva, ela vem para quebrar esse paradigma, para incluir esses alunos, para que eles tenham acesso nas escolas regulares, salas de aula regulares, que são salas de aula que a gente chama normais, né? Normais, coloca os de alunos sem necessidades especiais. Não seriam salas separadas, porque aí já não seria educação inclusiva. Eu continuo batendo nessa tecla. Quando eu tenho dentro de uma escola sala de aula especializada, separada, não é educação inclusiva, é uma educação especializada, né? E o que a educação inclusiva quer é romper com esse limite, com essa diferença, com esse paradigma, com essa segregação. A luta pela sua implementação, ela foi fortalecida a partir da década de 90. Ela conseguiu em muitos países que seus objetivos fossem, pelo menos em parte, né, cumpridos. Os dados mostram que os alunos que antes não frequentavam a escola ou que frequentavam escolas em classes especiais passaram a fazer nas escolas regulares, especialmente na rede pública, né? Então houve uma mudança, começou a haver uma quebra e uma mudança na busca por essa educação. Quando a educação escolar não é segregadora, isto é, ela não separa os alunos por suas consideradas, mas não necessariamente reais, incapacidades de aprender ou de conviver, há ganhos
na formação individual dos que têm e dos que não têm deficiência, né? E a gente precisa pensar para além, como eu disse na aula passada, para além da caixa, a gente precisa pensar para além da teoria e pensar nesse ganho da relação de estar com o outro, do que eu posso aprender com o outro. Os que têm deficiência, por identificação com seus colegas sem deficiência, podem se desenvolver mais, né? Então eles vão estar na relação ali, dia a dia, na escola, junto com seus colegas que não têm deficiência, que não têm limitações especiais, e aí eles vão ter condições de se desenvolver mais, dada a diversidade dos modelos, né? E aí eles vão aprender, porque eles vão estar interagindo com um grupo diferente. Nessa interação, ele ganha e ele aprende, ele consegue desenvolver capacidades e aptidões que talvez antes não eram instigadas a serem desenvolvidas. E aí, também os que não têm deficiência, os alunos que são considerados normais, eu coloco também entre aspas, a convivência com os que são diferentes, né, com os que têm necessidades especiais, ele também propicia a identificação, e olha como é interessante, com o mais frágil, né? Eu vou me identificar com aquele aluno que tem uma necessidade especial, ele é diferente de mim, e por algum motivo, há alguma fragilização dele, seja pelo acesso locomotora, ou seja, cognitiva, enfim, uma necessidade física ou cognitiva que aquele aluno tenha. Então, eu vou me identificar com aquilo, né, nessa relação, e aí, o que é um fator importante contra a violência. E aí é por isso que eu disse antes, né, o quanto ganho social nós temos como sociedade na relação e na não segregação. Porque nós temos a diminuição de aspectos de violência, de aspectos discriminatórios, né? E aí é muito importante, porque isso é uma questão cultural. As crianças, elas não nascem sabendo que o outro é diferente, elas não nascem sabendo que o outro tem a cor da pele, é negro, é branco, é índio, que o outro, por ser cadeirante. Então, eles não têm essa diferença. A gente é que ensina socialmente esses padrões. Elas reproduzem o que elas aprendem. Então, se nós mudarmos isso, se nós influenciarmos dentro do contexto educacional, e eu sei que vai para além do contexto educacional, porque isso também precisa ser falado dentro de casa, falado em todos os âmbitos, mas a gente está falando aqui de um contexto educacional, então isso precisa ser reproduzido no contexto, precisa ser batido na tecla desde pequenininho, né? Por quê? Porque essas diferenças elas vão diminuir, até que não haja mais essas limitações, essas diferenças, e a sociedade ganha com isso, né? Nós ganhamos demais com isso. Apesar do que foi desenvolvido até aqui, que revela um fortalecimento na educação não segregadora, ou educação inclusiva, né, ainda há de considerar fortes pressões a favor do que os alunos com deficiência estudem em instituições especializadas, né? Ainda há, como eu disse, essa reprodução desse discurso, e aí precisa se pensar nisso, né? Por que o outro não pode estar, se a limitação dele eu não tenho como aprender com ela, e ele também não tem um ganho comigo? Há um ganho muito maior nessa convivência, nessa relação, do que na separação. Não adianta essas instituições se modernizarem quanto aos seus métodos e instrumentos, né? Que são as instituições que acolhem, né, as escolas. Quando a mudança necessária só pode significar a superação da segregação estabelecida. Não adianta se colocar, ter equipamentos de tudo e colocar dentro da sala de aula. E aí não se mudar a mente, não tem uma mudança realmente de paradigma, de cultura dentro das escolas. E aí a gente tem que trabalhar muito, né? E aí tem muita coisa que pode ser trabalhada dentro de uma escola, em semanas culturais, em dias, para trabalhar essa questão da inclusão. E é muito bonito porque a gente pode envolver os alunos nisso, eles são extremamente criativos, eles estão abertos para aprender novos modelos, e a criança, principalmente crianças pequenas, elas estão ali abertas a possibilidades. E a gente pode sim beneficiar com isso. A educação inclusiva, assim, não deve desconhecer as diferenças, né? A educação inclusiva, ela não nega as diferenças, ela não diz assim, não, eu não estou vendo que é diferente. Pelo contrário, ela vê, mas ela entende aquilo como uma possibilidade e ela proporciona recursos para o cumprimento dos objetivos escolares. Ela vê a diferença, ela vê que aquele aluno tem possibilidade sim, que há ganhos de ambos os lados,
e ela proporciona recursos. Ao contrário de algumas tendências, né, que defendem que a diversidade é de origem e assim deve ser perpetuar em nossa perspectiva, né, eles vão dizer que a diversidade ela deve se perpetuar e dizer que há essas diferenças, a educação deve transformar o educando, o aluno, né? Caso contrário, não pode cumprir seus objetivos. O papel do educador, para além de uma sala de aula, é transformar. Quando eu transformo pessoas, quando a gente está transformando nessa relação de educador e educando, há uma transformação mútua, há uma implicação mútua nessa relação, e eu volto a dizer, na relação há um ganho muito, muito, muito lindo e muito potencializador nisso. Então, a gente pode transformar valores, culturas, e aí a gente pode transformar o mundo, né? Há um poder muito grande com relação a isso. É por meio da educação, da formação, que podemos ser diversos, né? Diferenciados. Sem a formação, somos semelhantes, grosseiros, rudimentares e primitivos. Então, é a partir da educação que nós podemos ser, e na diversidade, nessa diversidade nós temos muito a ganhar. É a cultura, na dependência das necessidades e dos conflitos sociais, que possibilita a formação da segregação para a segregação ou para a inclusão, ou seja, está realmente num aspecto muito cultural e social, né? Está na forma de pensar da sociedade, e aí a gente precisa trabalhar, não é fácil, não é um trabalho árduo, é bater talvez na tecla todo dia, mas vou dizer um ditado, né, assim, antigo, diz água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A gente não pode abrir mão disso, né, daquilo que a gente acredita como princípio, como valor, né, numa educação e numa cultura, numa sociedade sem segregação, né? Então a gente precisa sim estar aberto e ser voz ativa contra as diferenças, no sentido de contra, não que o outro não possa ser diferente, mas contra a segregação do diferente. Um dos fatores principais para o nosso entendimento, que dificulta a educação inclusiva, é o preconceito. E aí o preconceito ele se manifesta com a discriminação, né? E é como eu disse, a gente às vezes reproduz uma fala sem nem às vezes compreender que aquela fala é preconceituosa, ela é segregadora e ela discrimina o outro. O preconceito é delimitado como uma reação hostil contra um membro de um grupo por serem supostamente, por esse supostamente apresentar modos de ser ou de atuar desvalorizados pelos preconceituosos, né? Então aquele membro, aquela pessoa daquele grupo em particular, geralmente são grupos de minorias, eles apresentam um modo de ser, um modo de viver diferente, e os preconceituosos, eles têm uma reação hostil e desvalorizam aquela pessoa. Podemos diferenciar o preconceito dirigido a dois tipos de alvo. A gente vai trazer aqui dois tipos que são o preconceito étnico, né, que são preconceitos raciais contra pessoas de outras origens étnicas, né? E aí a gente pode pensar em várias formas, inclusive contra os negros, né? Contra os árabes, contra tantas outras. E isso é o preconceito étnico, né? Quando eu sou hostil àquele grupo, quando eu, por ele ser diferente, por a cultura diferente dele, eu hostilizo e eu discrimino aquela pessoa, eu manifesto essa discriminação. Ou os que têm diferenças, deficiências também, né? Sejam físicas ou cognitivas, né? O preconceito é considerado uma atitude que tem como formas de expressão ações de marginalização, segregação, categorias contrárias à inclusão. Marginalizar é colocar à margem, né? Eu coloco, aquele que tem um preconceito, ele vai colocar o alvo do preconceito dele à margem. Ele segrega, ele separa, ele discrimina. E aí quando eu também, por isso que eu disse, quando eu digo, se eu trato a pessoa que tem uma necessidade especial, que ela precisa de um lugar especial para estar, ela não pode estar comigo, será que eu não estou colocando à margem? Né? Será que eu não estou segregando, colocando num lugar, sou contrário a essa inclusão? E aí eu estou reproduzindo uma fala, né, preconceituosa, hostil.
As escolas inclusivas, para atuar nessa perspectiva de educação inclusiva, com oportunidades de aprendizado para alunos com deficiência, tem se solicitado sua organização tanto em acessibilidade arquitetônica, então tem que se pensar em toda a questão arquitetônica, acesso com rampas, se as salas de aula, as portas têm acesso à entrada de cadeira de rodas, se os banheiros têm preparação para uma pessoa com necessidades físicas especiais. Então tem toda uma questão arquitetônica e estrutural, né, que precisa. Tem quanto a curricular, um currículo pedagógico também, né, precisa ter um currículo voltado para essa necessidade, não pode ser um currículo normal. E aí, a grande maioria tem essas dificuldades, né? A gente percebe que não é só uma questão de querer ser, precisa haver um investimento e uma mobilização para ser uma escola inclusiva, né? Para que seja voltada para isso. E tem que se fortalecer também na democracia. E tem que se fortalecer nas relações escolares, né? Tem que haver um fortalecimento, uma atuação constante para que aquela escola não seja só... Ela pode ter todos os equipamentos, salas de aula, preparação, rampa, banheiro, tudo. Mas se não houver a forma de lidar, de tratar, de se relacionar, se ela não for inclusiva, aquela escola ela vai ter grandes dificuldades. Refletindo sobre a importância do fortalecimento na democracia, por intermédio da democracia, democracia é importantíssima, a nossa democracia ela deve ser valorizada, defendida, por intermédio da educação e das possibilidades de emancipação do indivíduo. Nós só temos condições de emancipação porque nós vivemos de uma democracia. Justifica-se a implementação de políticas públicas, e aí precisa sim ter políticas voltadas, políticas fortes, voltadas para pessoas com necessidades especiais, para grupos de minoria, legislações na educação, formação de professores, né? Precisa haver um investimento, uma mudança. As legislações vigentes precisam sim inserir atendimento a essas demandas sociais. Cabe questionar, e aí a gente vai levantar um questionamento, a formação de professores para a inclusão escolar. Como é possível pensar uma educação que se volte às diferenças físicas, cognitivas e sensoriais dos alunos, se seu enfoque é na homogeneização? O que é homogêneo? É que é tudo igualzinho. Se eu estou querendo que todo mundo aprenda igual e tenha o mesmo nível, como é possível pensar numa educação que se volte para as diferenças? Se há um modelo muito homogêneo de educação, se a gente pensa que tudo tem que ser muito igual, todo mundo tem que tirar 10, todo mundo tem que ser o melhor, e aí a gente precisa pensar nisso, porque talvez o nosso modelo de educação ainda precise de mudanças, e aí a gente precisa pensar nesse modelo educacional para contemplar as diferenças. Como pensar numa educação inclusiva sem reconhecer as diferenças dos alunos como sendo parte da sua subjetividade, né? Eles são diferentes sim, faz parte dele, da subjetividade dele, nós precisamos reconhecer isso. Inclusive alunos que não têm necessidades especiais aparentes, eles podem não ter necessidades cognitivas aparentes, eles podem não ter necessidades físicas, mas são alunos que são diferentes. Quantos alunos não vão se interessar, às vezes, pela área de exatas ou de humanas, e às vezes tem tantas outras áreas que não são valorizadas na educação, e esses alunos, eles seriam excelentes nisso, e a gente precisa pensar nisso, que a educação inclusiva, ela precisa abarcar, ela precisa ir para além disso, desse modelo educacional nosso, que ainda é muito restrito, e ele precisa ser ampliado. Como pensar numa sociedade democrática, com a manutenção de escolas cindidas entre regulares e especiais? Se a democracia ela vai dizer que nós somos iguais, nós temos direitos iguais, nós temos condições, né, nós precisamos se... E aí como eu falo de democracia, se a mesma forma que eu digo que defendo a democracia, eu digo que o outro não pode estar junto, eu defendo isso, esse apartamento, né, essa segregação. São coisas que não são opostas, são discursos que não batem. E aí a gente precisa parar para pensar nessa forma de reprodução nossa. Considerando a análise até então empreendida sobre políticas públicas de educação e formação de professores, com vistas à democratização das escolas públicas e à inclusão de alunos com deficiência, vale destacar a necessidade da identificação e aí da superação de barreiras
atitudinais, docentes, pedagógicas, curriculares e arquitetônicas, que ainda permitem a segregação, ou seja, há um desafio muito grande, são barreiras atitudinais, são de atitudes, né, com relação ao outro, de forma de pensar, de ser, de agir com o outro, as barreiras docentes na nossa formação pedagógicas, curriculares, arquitetônicas, tudo isso. A gente anda nas ruas aqui de Fortaleza, quantas calçadas não são preparadas para pessoas com necessidades especiais? Vai entrar no centro da cidade, né? Então, assim, há uma dificuldade enorme ainda de incluir as diferenças, de dar voz, de abrir possibilidades. A gente ainda está como sociedade para além disso, e a gente precisa, sim, começar a pensar e romper com isso. E mesmo considerando os limites sociais, a formação dos professores para a adaptação social e reprodução de modelos educacionais é possível pela produção do conhecimento. Olha que interessante. Produção de conhecimento, a afirmação da educação inclusiva. Nós precisamos afirmar a educação inclusiva, mesmo que seja difícil, mesmo que seja ainda um movimento ainda doloroso, no sentido de que a gente não tem todos os recursos que precisamos, mas a gente precisa afirmar, lutar com isso, e nós precisamos ser contrários à segregação, né, nas escolas públicas e privadas também, né, nas quais os limites sociais não sejam negados. Nós não podemos negar que há limites sociais, que há necessidades especiais, que há diferenças. Não é isso que a educação inclusiva faz, novamente eu vou dizer, ela vê as diferenças, mas ela vai dizer que nós vamos enfrentar esses limites em prol da inclusão dos alunos com deficiência. Tá? E aí a gente vai encerrar com uma frase que eu achei muito do Anne Bonfim, que ela vai dizer assim: porém, mais importante do que enquadrar num diagnóstico, ou seja, mais importante do que dizer que ele tem alguma deficiência, que ele é cego, que ele tem algum transtorno cognitivo, ou enfim, diagnosticar, mais do que importante do que enquadrar, nomear, colocar aquela pessoa dentro de uma deficiência, de uma limitação, é identificar, aí isso é potencializador, as possibilidades e as potencialidades. Ou seja, em vez de eu limitar por causa de uma necessidade, por causa de uma dificuldade, de uma deficiência, mas para além disso, é o que? É identificar possibilidades e potencialidades da criança, numa perspectiva inclusiva de sociedade e de educação. E assim a sociedade ganha, nós ganhamos como pessoas, os nossos filhos ganharão na relação com o outro, com o diferente, nós ganharemos como sociedade em termos de redução de violência, de segregação, né, em vários aspectos. A sociedade ganha com isso. E aí eu agradeço vocês, espero que gostem da aula, que leiam bastante o assunto, se interessem por ele e que a gente possa assim pensar e dar voz a esse tema tão importante.